Fala, guerreiro! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui com vocês é o professor Jonathan, professor das Leis Penais Especiais, nossa legislação extravagante. Quem não me conhece ainda, sou servidor público federal, aprovado em diversos concursos aí das carreiras policiais, entre as Polícia Militar, Polícia Civil, PRF. Então, o professor está aqui trazendo mais uma videoaula, mais uma aula gratuita aí para vocês que estão na luta, né? Estudando para os concursos aí das carreiras policiais, especialmente nesse caso aqui, para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né? Então, o que é que o professor fez nessa aula? Peguei as questões aqui da parte de legislação extravagante e vou responder, vou publicar aqui para vocês, tá bom? Então, a prova da PMRN aconteceu em 2018, no ano de 2018, e o que a gente sabe é que o concurso está autorizado, né? A gente tem a gente tem a expectativa de um edital aí muito em breve, né? Estou gravando esse vídeo aqui em junho de 2022. Acredito aí que no máximo, gente, no máximo mesmo, assim, um prazo longo é que no primeiro semestre de 2023. Esse é o prazo mais alongado, mais esticado, né? Então a expectativa é que saia ainda esse ano, no segundo semestre de 2022, né? Nossa aposta já está acabando aí o primeiro semestre, a partir de julho a gente entra no segundo semestre de 2022. Então, assim, o concurso está muito próximo de acontecer, o pessoal que mora, né, que reside aqui na região, acredito eu, que vai fazer tanto a PMRN quanto a PM da Paraíba também, que está muito próximo de ser lançado o edital. A gente tem também a PM do Ceará. Então, geralmente, esses concursos de polícia militar aqui na região, a galera ela é itinerante, né? Tirando aquela galera que é bem enraizada ali na sua cidade, no seu estado. Então, a gente tem 3 grandes oportunidades aí para a Polícia Militar, tanto na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os conteúdos aí são bem parecidos, tirando a PM do Ceará, que ela oscila mais um pouco, mas PMRN, PM Paraíba é praticamente aí o mesmo edital, cobrando as matérias de direito, né, constitucional, penal, processo penal, leis penais especiais. Então, pessoal, aperte os cintos, se prepare, tá bom? Se prepare que vocês vão ser aprovados no próximo concurso da Polícia Militar. Aproveita aí, gente, curte aí o nosso canal, curte o vídeo, né? Se inscreve, compartilha esses vídeos do canal do professor para a gente estar alcançando aí mais e mais alunos na busca aí da sua preparação, principalmente pelo conteúdo, né, pela aula de qualidade aqui que vocês têm aqui no canal e de forma gratuita, né, 0800 aí para quem não tem condições aí de bancar um curso, de comprar um curso. A gente tem esse projeto aqui bem legal. Inclusive, gente, o professor ele faz aulas ao vivo, né? Então, sempre aqui, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, o professor está entrando ao vivo aqui no YouTube, geralmente na terça-feira, segunda ou terça-feira, o professor está online aqui, 9h30, 10 horas da noite, beleza? Então, coloca notificação aí também no canal do professor, que você vai ficar sendo alertado para quando o professor entrar ao vivo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui com o concurso, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a gloriosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Um concurso muito esperado, né? Quem não sabe, o último concurso tinha sido em 2009, né? Acho que antes de 2009, o intervalo do penúltimo concurso para o último, que foi 2018, foi quase 10 anos, né? Mais de 10 anos. Então, a necessidade era muito grande de se fazer esse concurso. Professor, essa prova de 2018, o que é que o senhor considera? Foi uma prova fácil? Foi uma prova difícil? Gente, assim, a prova de 2018 eu não considero uma prova difícil. Ela foi uma prova, até mesmo, assim, principalmente a parte de direito, né? Foi uma prova tranquila de se fazer. Então, se você tinha um conhecimento até razoável ali, principalmente penal e leis penais, o cara tirou uma excelente nota e foi aprovado, tá bom? Então, não foi uma prova muito difícil, foi uma prova palpável. Eu acredito que a próxima prova vai vir na mesma pegada, tá bom? A banca da época, né, foi a Banca IBAD. O que é essa banca? Quais são as características dela, né?
uma banca tranquila, né? Considerada aqui uma banca tranquila. Então, eu costumo falar que essas provas de polícia militar, o cara tem que estar afiado na letra da lei. Não adianta. Professor, o que seria a letra da lei? Letra da lei, gente, é você pegar exatamente como está escrito na sua lei, na legislação. Vocês vão estudar aqui a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, né? A lei de tortura, do crime de tortura, a lei 9455 de 1997. Então, geralmente, o que é que essas bancas fazem? Ela pega exatamente como está escrito lá no artigo, lá no parágrafo, lá no inciso, copia e cola na questão, fazendo uma ou outra variação ali, colocando uma situaçãozinha hipotética. Mas especificamente com o curso de polícia militar, se você consegue entender a lei, e se você consegue entender o que está escrito ali, pegando situações hipotéticas, né? Pegando situações hipotéticas, você vai acertar boa parte das questões. Então, tem uma letra da lei. Professor, o que é interessante eu ter? O que é interessante eu ter? Eu tenho que ter um vadimeco. Vadimeco, principalmente ali das carreiras policiais, professor, não tem um vadimeco. Eu tenho a própria Constituição já aqui comigo, eu tenho essa parte das leis penais especiais, o professor, inclusive, vai colocar aqui uma apostila, tá? Eu vou colocar uma apostila para vocês aqui em PDF de todas as leis penais, as mais cobradas em concurso. Você baixa, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você baixa aí o seu materialzinho, você já vai ter a letra da lei aí da parte das leis penais, beleza? Então você tem que ter isso aqui em mãos, tem que estar com você. Por quê? Porque a prova, gente, vai sair, as questões vai sair da própria lei, da própria legislação. Tranquilo? Então lê, entende primeiro, lê, decora, vai para a questão, lê, decora, vai para a questão. Leis penais, boa parte das questões é assim. Doutrina e jurisprudência, vocês vão aprender aqui com o professor nas aulas, nas questões, tranquilo? Então essa foi nossa banca do concurso 2018, acredito que vai ser mudado, né? Não sei como é que tá a questão aí da escolha da banca, eu não me recordo agora de cabeça, mas vai ficar por aí também, IBAD, Instituto UCP, IBFC, FGV, são bancas que estão pegando aí os concursos de polícia militar. Tranquilo, gente? Então a gente vai aqui para a primeira questão, a lei do abuso de autoridade. Dá um tempinho aqui para vocês poderem responder e o professor comentar. De antemão, essa lei, ela é antiga, tá? Essa é antiga, a gente já tem a lei nova, a gente já tem a lei nova, a lei 948, a 4898, ela não está mais em vigor. Essa lei aqui, ela foi revogada, tá bom? Não vai cair no concurso de vocês, mas a lei 4898. Agora vocês têm que procurar, de 1995, vocês têm que procurar a nova lei de abuso de autoridade. Ó. Essa lei foi revogada pela lei 13.869 de 2019, que é a nova lei do abuso de autoridade. A nova lei. Tá bom? Então é ela que vai estar no edital de vocês, uma lei mais extensa, essa lei 4898 de 1995, né, muito antiga, ela já foi revogada aí no ano de 2019, tá bom? Gente, o professor tem uma aula completa da lei de abuso de autoridade aqui também no YouTube. Depois procura aí uma lei massa, completinha, com muitas questões resolvidas, muita questão potencial de prova. Então assiste essa aula que vai deixar você aí com um entendimento bem bacana nessa legislação. Então, a questão 49 da prova, né, foi a primeira questão aí da lei de abuso de autoridade, fala o seguinte, ó, de acordo com a lei 4898, que já foi revogada, né, na época ela estava em vigor e ela foi revogada, já constitui
abuso de autoridade, qualquer atentado. Então, na época, né, constituía crime de abuso de autoridade o atentado à inviolabilidade do domicílio, né? Então, esse é um tema, né, muito recorrente nas provas, que é em relação à violação, né, do domicílio, beleza? Então, a gente tem na nova lei a gente tem a mesma figura típica como sendo crime, aquele policial, por exemplo, que viola o domicílio, né? Porque a gente sabe, né, gente? A gente sabe que para você adentrar no domicílio de uma pessoa, você tem que ter algumas situações específicas, né? Você só pode entrar, né? Você policial militar, você policial civil, policial rodoviário federal, policial federal, você só pode entrar no domicílio de uma pessoa em algumas situações. Uma delas é quando você está em situação de flagrante delito, né? Então, quando você está em situação de flagrante delito para prestar socorro em caso de desastre, nessas situações, você pode entrar no domicílio de uma pessoa sem mandado judicial. E com mandado judicial, se eu não estiver nessas situações, com mandado judicial, você só pode adentrar, né, durante o dia. Então, à noite, com mandado, em regra, não é permitido. Ah, professor, situação de flagrante delito, eu posso entrar a qualquer tempo? Pode. Manhã, tarde, noite, madrugada, não importa. Se você está numa situação de flagrante delito, você pode entrar, violar o domicílio aí, normalmente, que não vai ser penalizado pela lei de abuso de autoridade. Beleza? Então, o gabarito dessa questão foi 49 e a gente já vem para a nova lei, né? Eu vou sumir um pouquinho aqui para projetar maior para vocês. A gente já vem para a nova lei. O artigo 22 fala o seguinte, ó. Artigo 22 da nova lei de abuso de autoridade, que não é tão nova assim, tendo em vista que ela foi em 2019. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, contra a vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Professor, quais condições são essas sem determinação judicial? Em caso flagrante, prestar socorro, em caso de desastre, beleza? Então, quando você invade, né, quando você adentra um domicílio sem estar amparado pela lei, você vai receber, você está sujeito a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Interessante aqui, pessoal, que eu vou até já destacar, vocês vão ver que na nova lei de abuso de autoridade, todas as figuras típicas, todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são punidos com detenção. Você não vai encontrar na lei, você não vai encontrar na legislação, no abuso de autoridade, nenhum crime, por exemplo, punido com reclusão. Então, interessante isso aí, né? Todas as figuras típicas do abuso de autoridade são punidas com detenção. Interessantíssimo. Anote isso aí, se a banca cobrar pena, se apareceu as alternativas lá, você viu que tem 3 falando de reclusão, você já exclui essas 3 alternativas, né? Então, vamos lá. Ó. Parágrafo 1º fala assim, ó. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ou suas dependências, né? A dependência do imóvel. Também vai cumprir, esse aqui é interessante, esse inciso 3º, certamente vai ter muita chance de cair na prova de vocês, que é em relação ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Então, se o cara, gente, ó, presta atenção, se o cara cumpre o mandado de busca e apreensão após 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, ele vai incorrer em crime de abuso de autoridade. Então, o cara só pode cumprir o mandado de busca e apreensão antes das 21 horas ou após as 5 horas. Ah, professor, o agente de polícia Steve, ele adentrou no domicílio às 4h50 da manhã, com o mandado de busca e apreensão. Esse cara comete crime de abuso de autoridade? Em regra, aí vai cometer o crime de abuso de autoridade. Né? Se vai previsto lá
as finalidades, né? Se tiver o dolo específico lá previsto no artigo 1º da lei, vai ser crime de abuso de autoridade. Então, tem que ser após 5 horas e antes da 21 horas, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro. Então, eu não tenho crime. Eu não tenho crime quando for para prestar socorro ou quando tiver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou em caso de desastre. Então, essas situações, o professor falou aqui também, inicialmente, o cara não vai estar aí sendo responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade. Então, muito, muito interessante, ó, para quem não entendeu ainda. Vou organizar aqui, fazer um quadrinho aqui bem simples, ó. Bem simples. Então, ó, não haverá crime de abuso de autoridade. Questão batida, mas às vezes aparece. Posso fazer que apareça para vocês de novo. Não haverá crime de abuso de autoridade sem mandado. Ó. O cara sem um mandado judicial. Ele pode, professor, entrar no domicílio? Então, o cara aqui está sem mandado judicial. Ó. Sem mandado. Sem mandado. Quais são as situações, professor? Então, eu tenho situação de flagrante delito. Acorda, meu irmão. Porque tá dormindo aí na aula, acorda, acorda, vibra. Você vai ser policial militar, você vai ser aprovado no próximo concurso de polícia militar. O professor Jonathan já teve no lugar de vocês. Foi aprovado em vários concursos das carreiras policiais. Como, professor? Como? Meu irmão, vibrando. Eu não dava trégua pro cansaço. Ficava cansado, queria esmorecer. O que é que eu fazia? Pagava minhas 10 flecas. Paga agora suas 10 flexões. Se você tá voando aqui na maionese, paga lá tuas 10 flexões. Joga uma água no rosto, toma um litro de água e volta. Toma um cafezinho e volta pro papiro. Só assim que você vai ser aprovado no seu concurso. Se você não fizer isso, meu irmão, não vai passar. Então, hoje está cada vez mais difícil. Então, sustenta a marra aí. Ó. Então, não haverá crime sem mandado judicial. Ah, professor, o policial está sem mandado, mas ele está em situação de flagrante. Ó. Situação de flagrante delito. Eu tenho que o cara está entrando por conta de um desastre, né? Aconteceu um desastre, ou para prestar socorro. A casa, aquele domicílio está pegando fogo, por exemplo, o cara entra, né, para salvar as pessoas lá. Então, sem mandado. Esse sem mandado aqui, gente, ó, interessante, ó. Interessante você saber que ele independe, né, de horário. Independente de horário. E eu tenho a situação também do policial, né, com mandado judicial. Policial com o mandado judicial. Aqui nesse caso, com mandado só durante o dia. Só durante o dia, inclusive isso aqui está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, se aparecer assim na prova também, ó, o cumprimento desse mandado após 21 horas ou antes das 5 horas, o que é que nós vamos ter agora, gente? Que é a inovação, né? Agora aconteceu em 2019,
Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter crime. Crime de abuso de autoridade. Massa ou não? Interessante, né? Então, o professor tem uma lei, uma aula, né? Uma aula completa dessa legislação aqui. Dá uma estudadazinha, assiste aí. Vocês vão tirar todas as dúvidas referentes à lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Então, esse aqui é o quadrozinho que a gente tem da primeira questão. Uma lei que já tinha sido revogada, mas a gente consegue puxar aqui para o artigo 22 da lei atual. Tranquilo? Então, vamos lá. A questão de número 50 fala sobre a lei de drogas, uma lei muito interessante também, né? Ó, com relação aos crimes previstos na lei de drogas, que é a nossa lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que... Então, dá uma lidazinha aí, aperta pause, né? E tenta responder sozinho. Lembrando que o material também está aqui no PDF, aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. A alternativa A fala o seguinte: financiar ou custear. Isso aqui é chamado de núcleo do tipo, ó. É o verbo do tipo penal. Financiar ou custear o tráfico de drogas é crime previsto em lei específica, diferente da lei 11.343 de 2006. Gente, está errado. A alternativa é errada. Por quê? Quem financia ou custeia o tráfico de drogas está cometendo crime dentro da própria lei 11.343. Isso aqui vai estar previsto. Abre aí seu material. Ó. Abre para mim o artigo 36 da lei de drogas, que é financiar ou custear. É aquele cara, famoso empresário do tráfico. Ele nem mexe com a droga. Esse cara ele nem mexe. Ele está só financiando aí para obter o lucro decorrente desse tráfico. A alternativa B fala o seguinte: o crime de tráfico de drogas é suscetível de fiança, de graça, indulto. De graça também, né, pessoal? Questão de graça, né? Por quê? Porque, na verdade, o crime de tráfico de drogas, ele é inafiançável e insuscetível de graça, anistia, indulto, de fiança, ou seja, não cabe ao tráfico de drogas, não cabe a fiança, não cabe a graça, não cabe a anistia, não cabe indulto. A alternativa também é errada. C, o informante que colabora com o grupo destinado à prática de tráfico de entorpecentes não comete crime. Então, o cara que é informante do tráfico, será que esse cara ele não pratica crime? Pessoal, é errado. Abre a lei de drogas no artigo 37 da lei de drogas. Colaborar como informante. O colaborar como informante é o famoso fogueteiro. O famoso fogueteiro aí nos filmes e na realidade, né, no Rio de Janeiro. Então o cara tá lá na esquina e vê uma viatura da Polícia Militar entrando na favela lá para dar butada lá na boca de fumo. O que é que esse elemento ele faz? Ele começa a soltar fogo. Para quê? Para avisar lá os comparsas que a polícia está entrando. Isso vale também para a questão do rádio, né? Então hoje a gente tem uma discussão interessante que é a relação do uso do equipamento do rádio, que é para avisar. O cara está informando da presença da polícia. Crime do artigo 37 da lei de drogas, tá bom? A D fala assim, ó, responde pelas mesmas penas do crime de tráfico de drogas quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Questão alternativa correta, letra D. Correta, letra D. Então, quem está semeando, quem está cultivando a matéria-prima, né? Matéria-prima para a produção dessa droga, está cometendo um crime também da lei de drogas. Gente, é interessante. Geralmente eles não perguntam isso em prova de polícia militar, mas o professor vai falar para você. O STF tem um entendimento.
O STF tem um entendimento do seguinte: aquele cara que importa a matéria-prima da maconha não comete crime, né? A matéria-prima que eu falo assim, ó, as sementes da cannabis sativa não comete crime aqui na lei de drogas, ou seja, o STF falou que o fato é atípico. Então, importar sementes, né? Sementes da maconha não é crime para o STF, porque não tem o princípio ainda, o princípio ativo da substância entorpecente. Então, possa ser que a banca, né, ela cobre isso aí de vocês. Ó, aquele cara que semeia, né? Que importa a semente da maconha não comete crime. Aí fala assim que o fato é atípico, ou seja, não tem o fato típico, não tem um crime. Tá correto, professor? Correto. Segundo o STF, a gente tem esse entendimento aí. Ó. E a alternativa fala o seguinte: embora não tenha nenhuma porção de entorpecente, quem se apresenta sob efeito das drogas comete crime de uso de drogas para consumo pessoal. Errado. Errado. Questão muito interessante isso aqui, ó. E vocês vão vivenciar isso o tempo todo. Polícia Militar, pô, nem se fala. Nem se fala. Então, tá errado. Por quê, ó? Perceba, quem se apresenta sob o efeito da droga não comete crime do uso de drogas previsto aonde, professor? No artigo 28. Que é o famoso usuário. Que é o famoso usuário. Pessoal, só vai ser crime do artigo 28 aquele cara que transportar, trouxer consigo, tiver guardado porção da droga. Se ele tá lá com a peteca de maconha, fumou a maconha, ficou com o olho vermelhão, tá doidão. Tá doidão. Doidão de maconha. Só que eu não tenho nenhuma substância, eu não tenho a materialidade do delito, eu não tenho a substância. Você pode prender esse cara, você pode fazer um TCO contra ele, porque a gente sabe que o artigo 28, o usuário, o que o pessoal fala aí, né? Galera que não tem o conhecimento, fala que não é crime, né? Ah, artigo 28 não é crime, usuário. É crime sim. É crime sim. Só que só vai ser crime se você encontrar com ele a droga. Se não, o cara tá doidão, você tá vendo ele visivelmente drogado. Visivelmente drogado. Você tá vendo o cara. Ele cometeu crime? Não. A resposta é que não. Não. O cara que se apresenta, sob o efeito entorpecente, não comete crime, porque eu não tenho a materialidade. Isso é interessantíssimo, já caiu inclusive no concurso da PRF, falando assim, ó. Joãozinho, Caio Mévio Tício, né? Fez ali injetou aquelas drogas lá que você coloca por meio da injeção, né? Aí o que acontece? Esse cara, ele ficou lá no quarto, a polícia chegou, esse cara tava no quarto, a polícia chegou, viu seringa pro lado e o cara doidão do outro lado. Pergunta, nessa situação, é correto afirmar que Joãozinho cometeu crime? A resposta é que não, porque ele já tinha feito uso da substância. E se você abrir o artigo 28, você não vai ver o verbo usar a droga. Você só vai ver transportar, trazer consigo para consumo pessoal e tal. Então não é crime, isso é muito interessante. O policial, gente, ó, inclusive ontem, viu? Ontem eu tive essa experiência mais uma vez. O policial, ele bate o olho no cara, gente, não adianta, velho. O policial, vocês vão tá abordando, vocês vão estar trabalhando aí, você vai bater o olho no cara e falar, meu irmão, tu acabou de fumar maconha. Professor, que é também da área, né? Verificou ontem, não minta para mim não, porque eu já sei que você fez uso de substância entorpecente. Então, isso aí é o feeling, né, do policial. Vocês vão ver. Pode fazer um TCO contra esse cara? A resposta é que não, só se tiver a substância entorpecente na posse dele ali. Então, a lei de drogas também é uma lei interessantíssima. Tem a aula do professor aqui também, para quem quiser estudar ela completa, a gente vai estudar ela aqui ainda, tá bom? Mas só para dar uma palhinha aqui para vocês, ó. Interessante você saber quais são os crimes da lei de drogas. Eu tenho o artigo 28, eu tenho o artigo 33, eu tenho o artigo 34. Isso aqui tem que estar com a lei aberta.
eu tenho o artigo 35, eu tenho o artigo 36, artigo 37, artigo 38, e tenho o artigo 39. Então, todas essas informações aqui, gente, todos esses dispositivos são figuras típicas, né? São crimes aí na lei de drogas. Por exemplo, o artigo 38, vou sumir aqui, ó, projetar melhor aqui para vocês. O artigo 28 é o usuário. É o crime do usuário. Muito comum a banca dizer que o usuário, artigo 28, não comete crime, o fato é atípico. Só tem uma coisa a dizer para vocês. Só tem uma coisa para você dizer para vocês. Mentira! É mentira! Não caia no conto do vigário, não caia no conto da banca. Confia na técnica, vai dar certo, meu irmão. Então, gente, artigo 28, o usuário ele comete crime sim. Se ele tiver com a droga, vai estar cometendo crime ali, inclusive de menor potencial ofensivo, né? Vai ser apenas um TCO, o cara não pode prender esse cara em flagrante. O artigo 33 é o famoso tráfico, né? É o tráfico de drogas. O artigo 34 é o maquinário. É o maquinário para a produção da droga, ó. A gente chama de maquinário ou petrechos. Esse cara que tem aquelas máquinas para produzir a droga. Artigo 35, muito importante também, eu tenho a associação para o tráfico. No artigo 36, eu tenho financiar ou custear, que é o empresário, né, que o professor comentou. No artigo 37, eu tenho fogueteiro, colaborar como informante. No artigo 38, eu tenho o único crime culposo na lei de drogas. Então, se a banca perguntar a previsão de crime culposo na lei de drogas, a resposta é que sim, tá bom? Eu tenho a figura aqui, ó, do prescrever ou ministrar. Culposamente. Isso aqui é o médico que prescreve aí de forma culposa certa dosagem de maconha, por exemplo, porque a gente sabe que a maconha ela pode ser utilizada também para fins medicinais. Ela pode ser utilizada para fins medicinais e esse médico ele pode prescrever de forma excessiva. O cara precisava ali de 5 gramas por dia, o médico prescreveu 50 gramas. Então, esse cara vai estar cometendo crime de forma culposa? Vai. Culposamente. Tem que ser de forma culposa, gente. Porque se não for culposa, o que é que vai acontecer? Se não for culposa, esse médico ele sai do 38, que é um crime com a pena bem mais baixa, e vai lá para o artigo 33. Interessantíssimo isso aí. Beleza? E o artigo 39 é conduzir a aeronave ou embarcação. Conduzir a aeronave ou embarcação. Gerando perigo de dano. Então o cara tá doidão lá de maconha. Né? O cara tá doidão de maconha, você tá vendo. Ele tá conduzindo aí uma embarcação num rio, numa praia, e tá gerando perigo de dano, ele tá cometendo o crime do artigo 39. Aí eu faço a pergunta, professor, e no trânsito, né? Se esse cara tiver doidão, cheio de maconha no trânsito, né? Conduzindo ali um veículo, ele não entra na lei de drogas? Não, ele não entra na lei de drogas, ele vai aí
para o Código de Trânsito Brasileiro. Ele vai lá para o CTB, que inclusive é conteúdo do edital de vocês, ele vai para o artigo 306 do CTB, tá bom? Então, a lei de drogas é uma lei muito bacana também de se trabalhar, dá uma olhadinha. A gente está aqui respondendo as questões, o professor está ainda destrinchando algumas partes, né, referentes à questão, mas é interessante que vocês vejam a aula toda. Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorrem, isso aqui, esse parágrafo 1º é da onde? Do artigo 33, ó. Quem semeia é um crime, gente, plurinuclear. O que é plurinuclear? É que eu tenho vários núcleos do tipo. Ó, eu tenho várias condutas no único crime. Ó. Semear, cultivar, quem faz colheita, né? Ó, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação da droga. Então é crime. Aí o que foi que o professor falou? Não esqueça e anote, ó. Importar sementes da maconha. Foi o que o STF nos disse. Importar sementes da maconha. O STF falou assim, ó. Para o STF, fato atípico, ou seja, não há crime. Ó, deixa só o professor voltar aqui. Além desses dispositivos, gente, para aqui, ó, no artigo 33, eu tenho uma coisa, né, chamado de tráfico privilegiado. Marca aí. Tráfico privilegiado. Marca no teu material, que é muito importante. Professor, o que é o tráfico privilegiado? É quando o cara é réu primário, tem bons antecedentes, não integra e nem participa de organização criminosa. O que é que vai acontecer com ele, professor? Ele vai ter uma redução de pena. Tá bom? Então, muito importante a figura do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico privilegiado. Show? Bora avançar. Questão de número 51, envolvendo aqui os crimes de trânsito. Tá? Crime de trânsito também está previsto no edital de vocês. Então, a questão 51 da nossa prova de 2018 fala o seguinte: o motorista X estava dirigindo o seu carro na via pública sem a devida habilitação. Então, o cara estava dirigindo na via pública sem habilitação. O cara estava sem CNH. Segundo o CTB, nesse caso, X, que é o nome do elemento, foi o que aconteceu com ele. Vamos lá. Então, o motorista, gente, dá pausa aí, tá? Dá pausa e responde. O motorista estava sem habilitação. Esse cara, por si só, ele comete crime? Então, o professor, ele é PRF, né? Abordou. Bora, camarada. E aí, tem habilitação? Não, não tem habilitação. E aí? O professor vai algemar esse cara e vai prender? A resposta é que não. A resposta é que não. Por quê? Dirigir sem habilitação, pessoal, por si só, dirigir sem habilitação por si só não é crime de trânsito. Para ser crime, pode acontecer do cara sem habilitação cometer o crime de trânsito? Pode. Quando? Quando ele está gerando perigo de dano. O cara, além de ser inabilitado, ele está sem habilitação, o que é que ele faz? Ele está na moto, fica dando, em alguns cantos chama empinar, né? Aqui no Rio Grande do Norte é empinar, estou empinando a moto. Tem, no Ceará fala no grau, vou chamar no grau, né? Então faz esses malabarismos aí. Então, se o cara está fazendo isso, sem habilitação, ou está andando na contramão, ou está fazendo zigue-zague, ou sofreu um acidente, ou seja, se ele gerar um perigo de dano, tem que ter essa expressão, gerando perigo de dano. Então, sem habilitação, gerando perigo de dano. É crime de trânsito? É crime de trânsito. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Professor, o mesmo não ocorre com o cara que entrega a condução do veículo automotor a uma pessoa inabilitada. Quando ele entrega, acabou. Já é crime. Quem entrega, minha filha, peguei minha filha, vai lá, minha filha, vai lá. Você não tem habilitação, pode dirigir o carro do papai. O papai está cometendo crime de trânsito. O papai está cometendo crime de trânsito. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então o que é que fala aqui as nossas alternativas? A alternativa A fala assim, ó, deve ser multado administrativamente, mas não condenado por crime, mesmo que sua conduta gere perigo de dano. Errado. Se a conduta gerar perigo de dano, vai ser crime. Então tá errado. Então ele comete crime. Pratica crime se sua conduta gerar perigo de dano. É o nosso gabarito. Pratica crime se com sua conduta gerar perigo de dano. A gente fala que esse tipo de crime, né, é um crime de perigo concreto. É um crime de perigo concreto. Ou seja, só vai ser crime se o cara, né, se o cara gerar perigo de dano. Se ele está sem habilitação, está andando de boa, comete crime? Não, só vai ser autuado, né, administrativamente, vai receber uma multa, né, como vocês chamam. Tá bom? Comete crime de homicídio culposo, nada a ver, não houve morte de ninguém. Em nenhuma hipótese pratica crime, errado, responde pelo delito de omissão de socorro, também não teve nenhuma omissão aqui. Então, alternativas aí sem pé nem cabeça, né? A C, a D, a E, sem pé nem cabeça. Só você poderia ficar em dúvida entre né? A e a B. A B é o nosso gabarito. Beleza? Coloquei aqui o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ó, dirigir veículo automotor tem que ser em via pública. Tá bom, pessoal? Tem que ser em via pública. Por que em via pública? Porque se você dirige veículo automotor, né, um carro, numa fazenda, numa propriedade privada, numa via privada particular, não pratica crime. Só vai ser crime se for em via pública, beleza? Então, dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ainda cassado de direito de dirigir, gerando perigo de dano, coloquei até de outra cor aqui, ó. Gerando perigo de dano, eu vou ter uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. O cara vai assinar aqui um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, e vai ser liberado, tá bom? Então eu tenho, isso aqui é muito próximo, ó. Eu tenho um artigo, eu só convivo com isso aqui o tempo todo. Eu tenho o artigo 309 e tenho o artigo 310. O artigo 309 é dirigir. É o cara inabilitado, né? O cara não tem habilitação. E o artigo 309, 310, desculpa, é entregar a direção à pessoa inabilitada. Por que eu estou fazendo essa observação aqui? Porque isso aqui é muito importante. Tanto para PM, quanto para PRF, quanto para Polícia Civil. Pessoal, qual é a diferença? Artigo 309, você só vai cometer crime se gerar perigo de dano. Aí a gente fala que esse crime aqui é de perigo. A gente chama esse crime aqui, ó. A gente chama esse crime aqui crime de perigo concreto. Já o crime do artigo 310, que é entregar a direção, né? Entregar, permitir, confiar a direção a uma pessoa inabilitada, vai ser crime também, professor? Vai. Só que esse crime aqui a gente fala que é de perigo abstrato. Qual a diferença? Crime de perigo concreto tem que aparecer essa expressão aqui, ó.
gerando perigo de dano. Tem que trazer o perigo do dano. Tá bom? Já para entregar, não precisa. Se você entregou a chave, o cara dirigiu, acabou, meu irmão. Já cometeu o crime aí previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Bacana? Bora. Questão de número, não coloquei o número aqui, o professor, mas essa daqui é 52, ó. Deixa eu botar aqui em vermelho. Lei Maria da Penha. Essa lei aqui, ela é top demais também de prova. E o policial militar, ele tem que ter conhecimento da Lei Maria da Penha. Vou sumir aqui, tá? Para ficar melhor para vocês. Segundo a Lei Maria da Penha, que é a nossa Lei 11.340, de 2006, fala o seguinte, ó. Aperta pausa aí para vocês poderem fazer. Ó, as únicas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são a agressão física ou o assassinato da ofendida, desde que praticado por homem que tenha sido casado com ela ou pelo menos tenha tido relacionamento amoroso com ela. Gente, é errado, né? Por quê? Porque não é a única forma. O professor vai mostrar para vocês aqui que a agressão física, ela não é a única forma de violência contra a mulher. Vocês devem dominar o artigo 7º. Eu vou projetar aqui para vocês, da Lei Maria da Penha, que vai trazer a parte da violência. Os tipos de violência. E vocês vão ver que são 5. Eu tenho a violência física, eu tenho a violência psicológica. Importantíssimo isso aqui, ó. Eu tenho a violência sexual, caso de estupro aqui, por exemplo. Eu tenho a violência patrimonial e tenho a violência moral. Ou seja, eu tenho 5 tipos de violência e esse rol não é taxativo, não é um rol que só pode ser eles, eu posso ter qualquer outro tipo de violência que não está escrito aqui, mas não é só a violência física, beleza? Tem uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A B fala assim, ó, é cabível, então ela está errada, né? É cabível a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de pena de cesta básica ou outra prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Pessoal, é errado. Não é cabível. A Lei Maria da Penha, ela veda expressamente, isso aqui está escrito na lei, ela veda a aplicação de pena de cesta básica, prestação pecuniária, pagamento, ó, pena que implica o pagamento isolado de multa. Errado. Pessoal, a Lei Maria da Penha é uma lei que protege a mulher e o policial militar, vocês vão ver isso aqui, gente, sem sacanagem nenhuma, diariamente. Diariamente, pô. Fui policial civil também, aí no estado de Pernambuco, e disparado, o boletim de ocorrência que o professor mais registrava, eu era investigador de polícia, né? Mas em Pernambuco não é só o escrivão que registra o boletim de ocorrência, lá também o agente de polícia faz. O boletim de ocorrência que o professor mais registrava disparado era caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Era o uso do conhecimento da lei Maria da Penha. Pô. Então, infelizmente, hoje no Brasil, né, ainda, principalmente nessas cidades do interior, na capital tem, mas no interior é mais aflorado, essa violência, né, física, moral aí contra a mulher. Não pode. A lei Maria da Penha, ela traz um certo rigor para esses crimes, né, esse tipo de delito. Ó, a C fala assim, ó, a violência patrimonial, que é um tipo de violência que o professor colocou ali, ó, é uma forma de violência doméstica familiar contra a mulher e é entendido como qualquer conduta que configure retenção, ó, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos da ofendida
incluindo os destinados a fazer suas necessidades. Esse é o nosso gabarito. Então, você tem que abrir o artigo 7º, o professor vai projetar para vocês, vocês vão ver que a violência patrimonial, ela é justamente isso, e tem que levar para a prova, esse artigo 7º, tem que levar para a prova, tá bom? A D fala assim, ó, não há crime no caso de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida lei. Errado. Não há crime? Como assim? Se o cara descumpre uma medida protetiva de urgência, ele não comete crime, professor? Errado. Professor, o que seria essa medida protetiva de urgência? Perceba. Vamos supor que João cometeu um caso de violência doméstica familiar contra Maria. Maria foi na polícia civil, esse cara foi preso em flagrante, depois ele foi solto. Então, o que é que o juiz fez? O juiz deferiu uma medida protetiva de urgência. Qual, professor? A do agressor, ele não poder se aproximar ali pelo menos 200 metros da ofendida, ele tem que estar distante dela. O que é que o agressor faz? Ele descumpre essa medida e vai se aproximar dela para poder ameaçá-la, tá bom? Esse cara comete crime? Comete. Então, tem um crime específico dentro da Lei Maria da Penha que fala, né, sobre esse descumprimento da medida protetiva de urgência. E o que é interessante, se esse cara ele for, isso aqui é novo, tá, pessoal? Se esse cara ele for preso em flagrante, só o juiz poderá conceder a fiança, porque é um crime afiançável, né? Os crimes da Maria da Penha são crimes dentro, aí no âmbito da Maria da Penha, em regra, eles vão ser afiançáveis. Eu vou ter o feminicídio, né? Vou ter um feminicídio, que é uma forma de violência doméstica contra a mulher. O feminicídio, ele não vai ser afiançável, né? Porque o feminicídio é o homicídio qualificado. Se ele é homicídio qualificado, ele é hediondo. Se ele é hediondo, ele é inafiançável. Muita coisa, né, pessoal? Vamos respirar. Muita coisa. Mas é isso aí, tá bom? Então, o cara comete, sim, crime aqui do descumprimento da medida protetiva de urgência. É errado. A E fala assim, a violência doméstica familiar contra a mulher não chega ao ponto de constituir uma forma de violação dos direitos humanos. É errado, pessoal. É errado. A Lei Maria da Penha, inclusive, pessoal, para quem não sabe, ela foi uma imposição da Organização dos Estados Americanos. Então, o Brasil, inclusive, foi punido numa das situações de omissão, de leniência, aí, que não se omitiu em casos de violência doméstica familiar. Então, uma das medidas que a Organização dos Estados Americanos impôs ao Brasil foi criar uma lei que coibisse, uma lei específica que coibisse essa violência. Né? A Maria da Penha, né, ela é uma figura emblemática, porque essa mulher realmente existiu. Tem toda uma história por trás. Essa mulher ela foi violentada, isso foi no Rio de Janeiro. A mulher foi muito violentada pelo seu marido, ela denunciava as autoridades nada faziam. Essa mulher ela chegou a ficar paraplégica, inclusive, levando um tiro, um disparo de arma de fogo pelo seu ex-marido, pelo seu marido. Beleza? Então, o Brasil ele foi denunciado aí no âmbito dos direitos humanos. Então, a Lei Maria da Penha ela vem aí no âmbito da proteção dos direitos humanos, né? Porque a gente, às vezes, fica ligado à palavra direitos humanos, a marginal, a bandida, aquele negócio todo, mas os direitos humanos, sim, tem alguns debates, algumas proteções muito bacanas, muito relevantes. E o caso da Lei Maria da Penha, aqui para o professor, a aplicação da lei deveria ser mais rigorosa, né? Ela deveria ter mais mecanismos aí para poder coibir, diminuir essa violência, né? É um caso de proteção aí dos direitos humanos. Então, a alternativa E tá errada. O professor está projetando para vocês aqui o artigo 7º. Isso aqui é de leitura e aprendizado obrigatório. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, esqueci de deixar em negrito aqui só ela, né? Ó, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade. Saiu. Vou voltar. A sua integridade ou saúde corporal. Pessoal, de antemão, já anota aí no material de vocês que qualquer modalidade de lesão,
contra a mulher, aqui tem uma violência física, né? Vai ser de ação penal pública incondicionada. Nunca esqueça disso. Eu sou nas revisões, nas aulas ao vivo, fala muito sobre isso, tá bom? Então, nunca esqueça. A alternativa aqui, ó, inciso 2, né, que é a violência psicológica, que é o caso de ameaça, né? Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, aquele cara que vai lá no trabalho da mulher ficar vigiando ela, perseguição, quanto mais aqui entra uma figura interessante agora, que é o stalk, né? Isso aqui a gente é uma inovação aí da Lei Maria da Penha, o insulto, a chantagem, a ridicularização da mulher, a exploração, a limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, o que é que acontece nas questões? Às vezes, a banca ela coloca esse enunciado, né, todão, e pergunta de qual violência ele está falando. É muito comum também ele falar assim. Ele coloca lá a violência, né, a descrição da violência e pergunta qual violência ali a alternativa tá falando, beleza? O item. Tô repetindo aqui, né? Tá repetindo. Esse aqui teve uma alteração. A redação dada por essa lei aqui de 2018, ó. Que vale essa daqui de baixo. O professor colocou as duas. Travou aqui. Beleza, o professor colocou as duas. Isso aqui é a mesma coisa. Beleza? Só repetir aqui. Só que tá valendo essa aqui de baixo. A redação dada pela lei 13.772 de 2018. A violência sexual também é um tipo de violência. Isso aqui é interessante, pessoal, porque a violência sexual, o que acontece? É o caso de estupro, né? São violações sexuais contra a mulher. Mas vamos supor que você é homem, você está assistindo essa aula aqui com o professor, você é homem e tem sua esposa em casa, né? A esposa, gente, isso aqui já foi questão de prova também, ela não tem a obrigação de ter relação sexual com o homem. Não tem, pô. Ela não tem. Ela, no primeiro, que a mulher ela não é objeto do homem, né? Segundo, que a mulher ela só tem relação sexual ainda que no âmbito do matrimônio. Isso aqui parece óbvio, né? Mas eu tenho que falar porque já foi cobrado. Então, o que acontece? Cai uma questão falando o seguinte: o homem e mulher, a mulher tem a obrigação de ter relação sexual com ele no âmbito aí do casamento. Errado, pô, errado. Então, o homem chega em casa do trabalho, vai lá e encontra a mulher, quer ter relação sexual com ela e ela não quer, e o cara força, né? O marido, pô, tá cometendo crime de estupro, não pode, beleza? Não pode. Então, entra aí na Lei Maria da Penha, na violência sexual? Entra. Ó, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que induz a comercializar ou a utilizar de outro modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo. Isso aqui é interessante, ó. Qualquer método contraceptivo, ou seja, a mulher teve relação sexual e o cara não quer que a mulher tome a sua pílula do dia seguinte, ou então quer forçar ela a tomar a pílula do dia seguinte, vai ser crime aqui dentro da violência sexual. Ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação. Coação é obrigar. Coação, chantagem, suborno ou manipulação,
ou a que limite ou anula o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, muito interessante também vocês saberem. Isso aqui é todo o artigo 7º, ele é importante. Tem a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure, que for o nosso gabarito aí, ó, a retenção, a subtração, a destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a fazer suas necessidades, que for do nosso gabarito, né? Ó. E a violência moral, essa é interessante também. É entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, qualquer conduta que configure crime contra a honra vai ser violência moral. Beleza? Não confunda a violência moral com a violência psicológica. Muito comum as bancas trocarem isso aqui, ó. Violência moral, os crimes contra a honra. Pessoal, então a Lei Maria da Penha, a gente tem muito pano para manga aqui, muita coisa para falar. Eu não vou esgotar aqui o conteúdo. O professor tem aula completa também falando sobre a Lei Maria da Penha aqui no YouTube, 0800, gratuito. E assim, ó, Lei Maria da Penha, o que é que eu tenho que saber? Primeiro, obrigatoriamente, eu tenho que saber que a vítima tem que ser mulher. A vítima amparada pela Lei Maria da Penha, obrigatoriamente tem que ser mulher. Cuidado, cuidado. Dia 21/6 aqui, 2022, professor gravando essa aula. Você tem que saber da atualização que está havendo aí em relação às pessoas trans, né? Então, as pessoas transexuais, agora, né, de acordo aí com os tribunais superiores, vai ser amparado também. Em alguns tribunais já era entendido, mas agora se está sendo mais disseminado. Eu já falava isso em anos anteriores, que seria um movimento natural, para assegurar as pessoas trans, né, as transexuais, como sujeito passivo aqui dentro do crime, dentro dos crimes aqui que envolve violência doméstica e familiar. Beleza? Então, ó, professor, cabe Maria da Penha esses casos? Marido e mulher separado? Cabe. Namorado e namorada? Cabe. Cabe. Ficante? Cabe. Irmão e irmã? Cabe Maria da Penha? Cabe. Relação patrão-empregada doméstica? Cabe Maria da Penha? Cabe. Relação pai e filha? Cabe Maria da Penha? Cabe também. O que não cabe é dois sujeitos, né? Homem com homem. Homossexuais não vai ser amparado aqui pela Lei Maria da Penha. Beleza? Então, uma discussão muito interessante, uma lei bem bacana. O professor particularmente gosta de trabalhar essa legislação, porque ela é muito importante aí para as provas. Tá bom? Então, existem alguns dispositivos aqui importantes também, pessoal. O artigo 17, trouxe aqui só para ilustrar para vocês, né, que tá lá nas alternativas, né, que o professor falou, ó, é vedada a aplicação. Então ele fala aqui, ó, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica, então não pode, ó, ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Está lá na nossa alternativa, é vedado. Tá bom? Não pode. O crime lá que o professor falou do artigo 24A, né, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, que é novo. Tá? Entrou aí em 2018, 2019. Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Pena, detenção de 3 meses. Pena branda, inclusive, ó. Detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º fala o seguinte: a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Ou seja, pode... se o cara descumprir em qualquer âmbito, ele vai ser punido pelo artigo 24A. Na hipótese de prisão em flagrante, esse parágrafo 2º é o mais importante para mim, ó. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, ou seja, somente o juiz. Quando eu tenho prisão em flagrante, só o juiz tem que levar para a presença do juiz aqui para conceder a
fiança. E o parágrafo 3º fala assim, ó. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Beleza? Então, o parágrafo 2º aí é o campeão. Tá nas alternativas aqui também, ó, escrito, o artigo 6º da Lei Maria da Penha. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Bacaninha aqui também. Questão, aquela era 52, né? Vamos para 53. Questão número 53 da prova da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Lei de contravenção penal. Essa também foi uma questão bem tranquila. Vocês vão se deparar muito com essa situação específica aqui, ó. O indivíduo W decide dar uma festa no seu prédio, porém já passa de meia-noite e o som continua alto no local, de modo a perturbar o sossego dos vizinhos, considerando que há abuso dos instrumentos sonoros que fazem o som da festa. Então, isso aqui é típica ocorrência aí principalmente o pessoal que vai ficar lotado aí nos batalhões de área, né? O batalhão de área é aquele que está ali mais vinculado ao bairro, não é uma especializada. Nessa hipótese, a Polícia Militar poderá ser acionada porque há indícios da prática de contravenção penal de perturbação do sossego. Isso aqui vocês vão encontrar muito. Ocorrências, né? O pessoal ligando aí para a Polícia Militar, 190, perturbação do sossego. Pessoal, essa questão aqui, eu não entendi o que foi que a banca ela colocou nas alternativas, né? Ficou uma questão, mesmo que eu não soubesse da lei, dava para acertar essa questão. Por exemplo, a alternativa A colocou assim, ó, crime de poluição hídrica. O que é que tem a ver o caso narrado com poluição hídrica, né? Água, hídrica é água. Contravenção de jogos de azar, ninguém estava jogando. Infração penal e administrativa contra a fé pública. Essa C aqui, se eu não soubesse o conteúdo, eu poderia até querer marcar, né? Até querer marcar. E a E fala assim, ó. Crime de lavagem de capitais. Não. Muito longe disso, né? Muito longe disso. Então, questãozinha aí de graça para a gente poder marcar mais um pontinho aí na prova. Tá bom? Então, artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, que é a LCP, fala assim, ó. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheio. Com gritaria ou algazarra, exercendo profissão. Então, ainda o cara esteja trabalhando. Ó. Profissão incômoda ou ruidosa. Em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros, que foi o nosso caso aqui, ó. Instrumentos sonoros. Ou sinais acústicos. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, um cachorro que está latindo aí desesperadamente. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. O cara vai por regime aberto, né? Como é prisão ou multa. Aí a LCP é bem antiga, né? Ele traz aqui, ó, 200 mil réis a 2 contos de réis. Aí tem que fazer a conversão para o real, para ver essa pena de multa aqui. Beleza? Então, a questão de número 53, tranquila. Vamos para 54. Ó. Estatuto do Desarmamento. A questão fala o seguinte. Para se configurar o crime de disparo de arma de fogo, o tipo penal exige que o sujeito ativo do crime dispare arma de fogo ou acione munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Pessoal, o crime de disparo de arma de fogo está previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, outra lei muitíssimo importante aqui para os nossos estudos. Então, vai ser crime, pessoal, quando o cara atira, né, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. É o caso do cara que está numa festa, não faça isso, principalmente quando você se formar, você vai ficar muito eufórico, né, aluno? O recruta, ele é eufórico, vai pegar a pistola, vai querer dar tiro para cima em festa.
Está cometendo crime? Está cometendo crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências. Não faça isso, vai ser crime. Professor, o que seria isso? Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Vamos supor que você pega a arma e quer matar uma pessoa. Pegou a arma, cometeu o crime de homicídio. Pergunta, você vai responder pelo homicídio e pelo disparo? A resposta é que não. Não responde pelo disparo, responde só pelo homicídio, por conta do princípio da consução do direito penal. Beleza? Então, crime previsto aqui no artigo 5º, disparo de arma de fogo em via pública, não em direção a ela, em suas adjacências, como está ali no enunciado da questão. Então, questão muito boa. Está no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, fala o seguinte, ó, artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, ó, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou seja, nas suas proximidades, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. A pena aqui, ó, de reclusão de 2 a 4 anos. Tranquilo? Então, o cara vai pegar aqui uma reclusãozinha de 2 a 4 anos. Então, interessante que eu vou mostrar para vocês, parágrafo único, já coloca no material, ó. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Pessoal, você vai puxar uma perninha e você vai colocar assim, ó, dispositivo inconstitucional. Então, o parágrafo único do artigo 15, ele é inconstitucional. Por quê, professor? Porque esse crime, ele não é inafiançável, como está aqui na letra da lei. Ele é afiançável. Quem decidiu? O STF. Tem até aqui um adinho, que é para analisar a constitucionalidade desse dispositivo. Isso aqui é inconstitucional, porque somente a Constituição Federal pode dizer se uma conduta ela é afiançável ou não, inafiançável ou não. E inafiançável, gente, agrava. Eu só tenho os crimes hediondos, tá bom? Inclusive, vai cair para vocês crimes hediondos. Eu tenho os crimes hediondos, eu tenho tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo, crimes hediondos, e tenho também aí a ação de grupos armados e o crime de racismo. Então, somente esses crimes vão ser inafiançáveis. Está entrando agora também, né? Antes não era. Entrou a concepção aí da injúria racial entrando como sendo inafiançável também. A injúria racial, né? Imprescritível e inafiançável. Show? Então, artigo 15, interessantíssimo. Deixa eu ver se tem tem um localzinho aqui para eu escrever. Eu vou falar aqui mesmo. Deixa eu ver. Vou falar aqui mesmo. Pessoal, cuidado, cuidado. O disparo de arma de fogo, não pune o disparo acidental. Ó, o disparo acidental configura o disparo culposo. Beleza? E a legislação, ele não pune o artigo 15 na modalidade culposa. Então aqui não há punição para aquele cara, por exemplo, que vai puxar a arma, ele tira a arma do coldre para colocar em cima de uma mesa. Então ele puxou a arma, colocou em cima da mesa. Sem querer, ele puxa o gatilho, né? Sem querer, ele puxa o gatilho, foi negligente. Ou então deixou a arma cair no chão, a arma disparou sozinha lá, que não dispara só, né? Mas disparou sozinha e efetuou o disparo. É crime do artigo 15? A resposta é que não. Que não. Porque eu não tenho a figura culposa no disparo de arma de fogo. O mesmo acontece, gente. O mesmo acontece com o cara que dispara, por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó, em local ermo
ou desabitado. Muito conteúdo aqui, né, meu irmão? Pra gente, muito conteúdo. Tá achando aí, guerreiro? Muito conteúdo, muita informação, né? Muita informação que salva o concurseiro. Ó. Então, local ermo. O que é local ermo? É um local que não tem ninguém. Você chega lá no terreno baldio e começa a tirar. Não tem casas próximas, não tem ninguém. Para aí no terrenão desse aí e começa a tirar igual um maluco. Professor, é crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento? A resposta é que não é crime. Tá bom? Você pode responder, se você for policial, né? No âmbito aí da corregedoria, no âmbito administrativo. Mas, dentro do Estatuto do Desarmamento, não tem o crime previsto aí para a figura culposa, né? E se você dispara em local ermo ou desabitado, isso aqui já caiu em concurso também, local ermo na PCDF do ano 2013. Show? Então, bora para a próxima questão, Estatuto do Torcedor. E também está no edital. O policial militar do Estado do Rio Grande do Norte, ele trabalha muito com essa parte do Estatuto do Torcedor, né? Tendo em vista aí os eventos esportivos, né? Principalmente futebol, América, ABC, esse time aí de Natal. Vamos lá. Ó. Do lado de fora do estádio, onde iria acontecer um jogo de futebol entre duas equipes potiguares, o indivíduo X decide vender os ingressos de entrada para o referido evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. Nessa hipótese, X responde por... Pessoal, apesar de ser uma prática rotineira, né, o cambismo é crime, tá bom? O cambismo é crime. Beleza? Ele coloca aqui, ó, crime previsto no Estatuto do Torcedor. Crime previsto no Estatuto do Torcedor. Crimes contra costumes, contra propriedade intelectual, nada, visto que o cambismo não configura crime, é errado. Crime de desacato à autoridade, também não. Né? Nada a ver. Então, na lei 10.671 de 2013, que é o Estatuto do Torcedor, ele fala o seguinte, ó, vender ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete, artigo 41F. Pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Então, o cambista, ele está cometendo um crime, e o problema é que é uma situação, né, gente, que tá muito a nossa vista, né? Quem frequenta aí jogo de futebol, vê lá os cambistas, né? O ingresso é R$10, o cara vende a 20, é 50, vende a 100, é 50, vende a 200, a 300, beleza? Então isso aí é crime, ó. Fornecer, desviar ou facilitar, que também é outro crime, ó, a distribuição de ingressos para venda por preço superior ou estampado no bilhete. Então é crime aqui previsto no Estatuto do Torcedor. Eu falei pouco aqui do Estatuto do Desarmamento, né? Pessoal, o Estatuto do Desarmamento é uma... Vou marcar um compromisso aqui com vocês, vou fazer essa aula ao vivo aqui também, beleza? Mas os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, vocês têm que estar na massa do sangue, beleza? Os crimes aqui, eles vão do artigo 12, que é a posse, né? Você tem que saber a diferença de posse e porte, até o artigo 18, que é o tráfico internacional de armas. Aí eu vou ter aqui, ó, posse da arma de fogo, vou ter a omissão de cautela, vou ter a porte da arma, o porte, né, desculpa, o porte da arma de fogo, vou ter o disparo, eu vou ter o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, proibido, eu vou ter o comércio ilegal de arma de fogo e vou ter o artigo 18, que é o tráfico internacional de armas. Então, o Estatuto do Desarmamento também é uma lei muito top, eu vou gravar uma aula aqui para vocês só sobre o Estatuto do Desarmamento. Questão de número 56. Questão número 56. Fala o seguinte, ó. Uma viatura da Polícia Militar realiza patrulhamento de rotina quando seus integrantes avistaram, transitando pela rua, um senhor que guardava 2 passarinhos em 2 gaiolas diferentes. Ao abordar o referido senhor, os policiais constataram que os passarinhos eram de espécimes da fauna silvestre. E o citado senhor não possuía a devida permissão. Se o cara não tem permissão, se ele não tem a licença, se ele não tem a autorização da autoridade competente para guardar os mesmos,
ele comete crime. Então, diante desse fato, é possível afirmar que o senhor responderá por crime ambiental, crime contra o meio ambiente. É o nosso gabarito. O professor está previsto no artigo 29, ele é um dos mais importantes da lei dos crimes ambientais. Ó. Matar é uma lei um pouco chata de se estudar. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes das faunas silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Geralmente, ó, esses passarinhos, eles têm que ter, o professor trabalha com isso, ele tem um lacrezinho, né, que identificando ali uma numeração em referência à autorização. Ele tem que estar portando um documento, né, porta um documentozinho ali da GTA, que é chamado de GTA, isso aí não vai cair para vocês, né, mas é a guia de tráfego do animal, tá bom? Guia de trânsito, de tráfego aí do animalzinho, ele tem que ter um lacrezinho na patinha dele, beleza? Aí, nesse caso aí, não tinha, então tá cometendo crime, ó. Detenção, vou ter uma detenção de 6 meses a 1 ano, acumulado aqui com a multa, beleza? Nas mesmas penas incorre quem pede a procriação da fauna, sem licença, autorização em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Interessante, né? Quem destrói ninho, os meninos aí pequenininhos que gostam de tocar o terror aí com os passarinhos. E o inciso 3, que é a fundamentação da nossa questão. Ó. Quem vende, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, bem como produtos, objetos dela oriundos provenientes de criadores não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade, comete crime também. Então, no caso de guarda doméstica de espécimes silvestres, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, quando eu tenho a guarda desses animais e não está em extinção, não está ameaçada de extinção, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Show? Nesse caso aqui, deixa eu ver se ele fala sobre essa situação. Não fala. Que está em processo de extinção, né? Ele não fala só que ele estava guardando aí dois passarinhos, sem autorização, está cometendo um crime ambiental. Beleza? Questão de número 57. É uma lei muitíssimo importante, que é a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, questão clássica, pessoal. Essas questões aqui é a questão clássica, já esperada, cobrando crimes hediondos. Você tem que saber tudo sobre a Lei dos Crimes Hediondos, e a coisa mais importante da Lei dos Crimes Hediondos é você saber o rol dos crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? Está no artigo 1º, seja ele tentado ou consumado, vai entrar na Lei 8.072, que é uma lei mais grave, tá bom? É uma lei que tem uma reprimenda mais enérgica, um pouquinho mais forte em relação à progressão de regime, em relação a, inicialmente, apesar de sair sem constitucional, mas a lei traz, né, que inicialmente o cara vai iniciar no regime fechado. Então eu tenho que saber quais são os crimes hediondos aí previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, são exemplos de crimes hediondos? Vamos aqui, item a item. Vamos dizer aqui, ó. O homicídio simples, ele é hediondo? Não é. O furto qualificado, ele é hediondo? Em regra, não é. Subtração de incapazes, também não. Pessoal, furto qualificado só vai ser hediondo, que é importante, entrou agora também na nova, com o pacote anticrime, ó, só vai ser hediondo o furto qualificado se for em relação ao uso, né? For com uso de explosivos ou artefatos análogos.
Beleza? B. Estupro de vulnerável é hediondo? É hediondo. Extorsão é hediondo? Não. Constrangimento legal é hediondo? Também não. Onde é que eu vou ver isso, professor? Na própria lei dos crimes hediondos vai ter lá o rol dos crimes hediondos. Tem que decorar, tem que saber todos. Então, estupro vulnerável é tranquilo. Homicídio qualificado é hediondo? É hediondo. Latrocínio é hediondo? Também, professor. Estupro é hediondo? Também. Gabarito, letra C, questão clássica de polícia militar. Questão clássica de soldado de polícia é cobrar, perguntar quais são os crimes hediondos, tá bom? Vamos para as outras aqui para a gente bater tudo, ó. Estelionato é hediondo? Não. Bigamia é hediondo? Também não. Rufianismo é hediondo? Não. Lesão corporal? Não é hediondo. Falsificação de documento público? Também não. E ato obsceno? Também não. Questãozinha bem tranquila, bem clássica, bem característica aqui de polícia militar. Beleza? Interessante, ó. Interessante, vocês não vão ver mais. Vocês não vão ver mais no rol, né, dos crimes hediondos a palavra latrocínio. Você não vai ter mais a palavra latrocínio lá de forma expressa. O que é que você vai ver? Você vai ver assim, ó, roubo com resultado morte. Beleza? Então tem um roubo com resultado morte, que é o latrocínio, parágrafo 3º, artigo 157 do Código Penal. Show? Vamos que vamos, confiar na técnica. Já estamos se aproximando aqui de 1h30 da prova, da resolução da prova, muitos macetes, muito conhecimento aqui para você. Não se esquece de se inscrever aí no canal, dar o likezinho, curte aí, compartilha esse vídeo aí com os amigos de vocês para todo mundo gabaritar direito penal e leis penais especiais. Beleza? Vamos lá. Então, o artigo 1º, como eu falei para vocês, da Lei dos Crimes Hediondos, fala o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, né, o Decreto-Lei 2848 de 1940, todos os crimes consumados ou tentados. Então eu vou ter aqui, ó, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Beleza? Que é o da nossa alternativa. Então, o homicídio, ó, interessante isso aqui também, viu, pessoal? O homicídio simples, se for cometido no interior do grupo de extermínio, o simples com o grupo de extermínio é hediondo. Cuidado, o homicídio praticado a pretexto de milícia privada, não é hediondo. Não é crime hediondo. Então, o professor também tem uma aula completa aí, vou atualizar essa aula de hediondos aqui no YouTube para vocês. Roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, ó. Quando gera morte, eu vou ter o latrocínio, né? Interessante que com o pacote anticrime ele incluiu também lesão corporal grave, antes não tinha, agora tem. E eu vou ter aqui o nosso estupro no artigo 213, caput, parágrafo 1º e 2º, como sendo crime hediondo. Beleza? Questão de número 58. Vai trazer aqui sobre a lei de tortura. Então fala assim, ó, com relação aos crimes de tortura previstos na lei 9455, julga as afirmativas a seguir. A lei de tortura também, eu tenho um caso especial com ela, que eu gosto muito de trabalhar. Pessoal, são leis, né? São leis que sempre vai estar na prova. Quais são elas? Hediondos, tortura, abuso de autoridade, lei de drogas, desarmamento e Maria da Penha, meu irmão. Professor, eu tenho 8 questões de leis penais especiais. Dessas 8, pode ter certeza que 6 vão ser dessas leis. Hediondos, tortura, abuso de autoridade, Maria da Penha, lei de drogas, estatuto de desarmamento são as mais top que sempre são cobradas. Beleza? E vocês vão se deparar com isso agora na prova, no próximo edital. Com certeza. Então vamos julgar aqui os itens a seguir. Ó. Item 1. O item 1 fala o seguinte: ó, constitui crime de tortura constranger alguém. Olha aqui o núcleo do tipo, ó. Núcleo do tipo. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Pode ser físico ou mental.
com o fim de obter. Opa, voltou. Saiu aqui. Deixa eu voltar. Ó, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, ou de terceira pessoa. Esse item está correto, professor? Está correto. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira figura típica do crime de tortura. Professor, me dá um exemplo, vamos supor que você é policial militar, né? Você é policial militar, está fazendo uma ronda, e vê um cara fumando maconha, usando maconha na esquina. Você vai dar uma butada nele. Bora, guerreiro. Mão na cabeça. Não olha para mim, olha para frente, mão na cabeça. O cara bota a mão na cabeça e tu acha lá 2 petequinhas de maconha, o cara tava fumando e tal. E o que é que você faz? Isso aí não acontece no Brasil, só acontece lá na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Escócia, nesses países lá do norte da Europa. Aqui no Brasil não tem isso, beleza? Deixar bem claro para vocês que no Brasil não tem isso. Então tu chega, meu irmão, onde foi que tu comprou essa maconha? O que é que o cara fala? Não sei, não vou dizer. O que é que tu faz? Lá na Finlândia. Tu vai e constrange ele mediante violência e grave ameaça para ele poder falar onde que é a boca de fumo ali daquela rua. Ou seja, tu tá batendo nele, tu tá causando um sofrimento físico nesse cara para obter uma informação. Qual que é teu objetivo? É ter uma informação. É crime de tortura? É crime de tortura. A mesma coisa acontece com o delegado de polícia que está fazendo lá a ouvida, né, do preso em flagrante e começa a constranger esse cara mediante violência ou grave ameaça para ele poder confessar a prática do crime. É crime de tortura? Também. É crime de tortura. Consegue ou não? Então, muito importante o conhecimento aqui da lei de tortura. Eu vou citar para vocês aqui os casos que não é tortura, beleza? Então, bora. 2. Item 2. A condenação acarretará a perda do cargo. Então, ó, se o cara é condenado pelo crime de tortura, eu vou ter a condenação do cargo, a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Alternativa também correta. Vou projetar aqui para você. Gente, se você é policial militar, se você é policial rodoviário federal, se você é policial civil, se você comete o crime de tortura e você foi condenado, sei lá, 5 anos, primeiro que você vai perder o cargo, né? Você perde o cargo de forma automática e fica inabilitado para exercer outro cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada, que no nosso caso aqui é 10 anos, tá bom? Cuidado, essa condenação aqui, esse efeito, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Efeito automático. Efeito automático, a condenação, ou seja, o condenado, ele vai ser automaticamente, vai perder o cargo automaticamente, o juiz não precisa motivar na sentença, o juiz não precisa colocar lá na sentença que ele vai perder o cargo, já está subentendido, beleza? E o item 3 fala assim, ó, o crime de tortura é afiançável e insuscetível de graça ou anistia. Essa parte final tá correta. Já essa parte da afiançabilidade está errada, né, gente? Porque o crime de tortura, ele é inafiançável, assim como os crimes hediondos. Então, o item gabarito aqui é a letra E, né? Apenas o item 1 e 2. Beleza? 1 e 2 é o nosso gabarito. Gente, interessante vocês levarem para a prova também, ó, que a vingança, isso aqui geralmente cai, ó. A vingança e o sadismo. O que é sadismo, professor? O sadismo é o 50 tons de cinza. O cara que está sendo ali, em tese, torturado, né, apanhando e tal, ali numa relação sexual. Isso aí não configura tortura. Não é crime de tortura. Beleza? Bora. Artigo 1º da lei. Só vai ser crime de tortura nessas situações aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Aí eu geralmente coloco aqui, ó, com a finalidade
com a finalidade de. Tem essas 3 finalidades aqui, ó. Por exemplo, caiu uma questão uma vez muito interessante. Caiu assim, ó. É crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Ponto final. Aí perguntava, é crime de tortura? Não, não é crime de tortura. Não é crime de tortura. Beleza? Só vai ser crime de tortura se tiver essa finalidade, essas finalidades aqui específicas. Ó. Quais são, professor? Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Foi o exemplo que o professor deu. Para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Professor, como assim uma ação ou omissão de natureza criminosa? Vamos supor que você constrange o cara mediante violência ou grave ameaça, causa sofrimento físico ou mental, e obriga ele a realizar um assalto numa farmácia. Pode acontecer? Pode. Então, você está provocando nele uma ação de natureza criminosa. Ou até mesmo fazer com que o cara se omita da prática de um crime. Ou se omita praticando crime. Beleza? E a linha C fala assim, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então vai ser tortura também. Quando você constrange o cara mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, porque ele é, sei lá, evangélico, porque ele é do candomblé, porque o cara é espírita, porque ele é budista, por conta da religião, e até mesmo por conta da cor dele. Vai ser crime de tortura, professor? Crime de tortura, beleza? Ó, parágrafo 5º. Esse, para mim, é um dos mais recorrentes de prova, né? Que a condenação acarretará a perda do cargo, ó. Eu vou ter a perda do cargo. O cara cometeu crime de tortura, professor. Perde o cargo, função ou emprego público e fica interditado para exercer outro cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza? Lembrando que o crime de tortura é um crime equiparado a hediondo. O crime de tortura é inafiançável, né, pessoal? E insuscetível de graça e anistia. Cuidado! Eu não posso dizer que o crime de tortura é imprescritível. Eu não posso dizer isso. Posso não, professor? Posso não, pô. Porque imprescritível eu só tenho 2, né? Que o pessoal chama aí de ração. Eu não gosto de ensinar assim não, mas o pessoal aprende dessa forma aí, né? Que é o racismo e a ação de grupos armados. Lembrando que aqui dentro do racismo também, né? Eu tenho uma figura da injúria racial. Então, o crime de tortura eu não posso dizer que ele é imprescritível, só posso dizer que ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Lembrando que a tortura é equiparada a hediondo. Eu não posso dizer na prova que o crime de tortura é hediondo. Eu tenho que dizer que ele é equiparado a hediondo. Beleza? Vamos lá. Tem mais alguma? Não tem. Fechamos aqui a nossa resolução da prova da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 2018. E aí, gente? Acharam a prova fácil ou difícil? Provinha razoável, né? Razoável. Se você foi meu aluno, se você for meu aluno, você vai gabaritar leis penais especiais e direito penal para o concurso aí da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Pessoal, então mantém firme, tá bom? Não é fácil, já tive no lugar de vocês aí diversas vezes, aprovado em vários concursos de polícia, já fui militar do Exército, já fui sargento de carreira do Exército, já fui policial civil, agente de polícia civil lá em Pernambuco, atualmente sou policial rodoviário federal e agora eu tô aqui para ajudar vocês na caminhada, que na verdade antes, né? Antes de ser PRF já era professor, desde a da época do Exército, e estou aqui ajudando vocês na caminhada com esse canal massa aqui, um canal gratuito, né? Para vocês poderem pegarem alguns bizus, algumas experiências do professor, muitas aulas ao vivo, né? Participa aí das aulas, coloca a notificação, o sininho, para você ser aprovado no próximo concurso da
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, aquela que o professor tem um imenso carinho e um imenso respeito aí por essa instituição militar. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e confiem na técnica. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário aí, o que, é que você achou da aula, tá bom? E compartilhe os vídeos aí do professor e até a próxima aula. Fosse honra.